O Regimento de Cavalaria é um dos batalhões que compõem o Comando de Policiamento de Choque. A vinda da missão francesa foi o que nos deu suporte para a montagem realmente da cavalaria no formato que ela tem hoje. A cavalaria ela é uma estrutura bastante complexa. Então nós temos uma seção de baias muito grande, para 250 cavalos, ocupa um espaço muito grande. Os cavalos, eles têm uma atenção 24 horas por dia. Tem os seus horários de alimentação, o seu horário de beber água, eles são monitorados para que não tenham nenhum tipo de problema de saúde nas baias. Então nós temos essa equipe que trabalha 24 horas acompanhando todos os animais. Nós temos 3 picadeiros que são utilizados no treinamento dos cavalos e no exercício dos cavalos e cavaleiros, né? Temos a seção de veterinária, nós temos uma seção de motomecanização, as seções administrativas e os esquadrões operacionais. Aqui na veterinária, nós somos em 4 oficiais veterinários e a gente é responsável por toda a saúde preventiva dos animais. Então a gente estabelece o que eles vão comer, quantas vezes ao dia eles vão comer, a quantidade de comida, né? Se come mais ração, menos ração.
Fora isso, a gente faz também a parte de prevenção de endoparasitas, né, que são vermes intestinais. A gente dá os vermífugos para os animais quando necessário, faz a vacinação 2 vezes ao ano de todos os cavalos. O cavalo se machuca, tem uma ferida ou está manco por algum motivo, né, apresentando dor em algum membro, a gente afasta do trabalho operacional, a gente tira eles das ruas, então eles não vão no policiamento na rua porque eles estão em tratamento médico. Em alguns casos, os cavalos podem ser submetidos a cirurgias. A gente coloca um cavalo anestesiado nessa mesa, recebendo uma anestesia inalatória, né, respirando um agente anestésico. A gente faz também, periodicamente, o ajuste dentário do animal. Então, você vai acompanhar, a gente vai fazer uma sedação no cavalo, né, aplicar um tranquilizante para poder abrir a boca dele e corrigir qualquer problema que ele esteja apresentando nos dentes. Uma vez por mês, os cavalos vão para a seção de ferradoria, onde eles são casqueados e ferrageados. Tiram aquela ferradura que é presa, né, por cravos, eles casqueiam, então eles dão uma aparada, uma grosada no casco e colocam uma nova ferradura. E dependendo das necessidades veterinárias do animal, a gente pode escolher uma ferradura diferente, uma ferradura terapêutica, né, para corrigir eventuais problemas que o cavalo tenha de locomoção ou problemas ortopédicos. Isso a gente chama de casqueamento corretivo e ferrageamento corretivo. Quando os cavalos são mais velhos ou já apresentam problemas mais crônicos, então a gente determina que o cavalo seja aposentado. Então, normalmente ele vai para uma fazenda ou para um sítio, por exemplo, o sítio de um policial que cuidou dele a vida inteira, para ele poder ter uma vida tranquila e um descanso merecido. No controle de distúrbios civis ou quando há uma aglomeração muito grande de pessoas, a presença do cavalo como policiamento ostensivo e preventivo é fundamental. Existem situações em que somente com a presença do cavalo a gente consegue um resultado satisfatório dentro do policiamento.
presença do cavalo ela é tão marcante que uma pessoa precisa do policial, ela sempre que ela viu um cavalo em algum lugar, ela tem aquilo marcado, que aquele cavalo, aquela patrulha a cavalo estava em tal esquina. É a ideia do policiamento preventivo ostensivo. O regimento, por ser uma unidade de choque, ela não tem uma área definida. Então, ela pode atuar em qualquer região de São Paulo, da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo ou do estado de São Paulo. O policial montado, ele está num plano superior das pessoas que estão caminhando a pé. Então, a possibilidade dele visualizar um delinquente, um delito acontecendo é muito maior por esse plano superior, e evitando de que esse delito seja consumado. Essa parte aqui é a Sala da Memória do Regimento de Cavalaria 9 de Julho. Ela contém objetos que retratam a nossa história, que tem um valor muito grande para nós, que a nossa história é a nossa identidade. A história do regimento começa em 1831, ainda no período regencial, quando os antigos corpos militares portugueses são extintos e a regência então determina que cada província crie o seu corpo municipal permanente. Tais instituições militares com função de polícia, elas serão criadas aos moldes da Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro. Guarda essa que foi criada aos moldes da Gendarmerie Francesa, que é a polícia mais antiga do mundo. O presidente da província de São Paulo era o coronel Rafael Tobias de Aguiar, que vai determinar a criação dessa guarda municipal permanente. Ao longo dos anos, essa seção de cavalaria ela foi aumentando o seu efetivo, passou a se chamar Companhia de Cavalaria, e em 1891 ela passa a se chamar Corpo de Cavalaria. Tal Corpo de Cavalaria, agora com um efetivo maior e mais robusto, será comandado pelo coronel do Exército Brasileiro Joaquim Inácio Batista Cardoso, avô do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Com o tempo, já no século XX, o Corpo de Cavalaria passa a se chamar Regimento de Cavalaria. E em 1906, teremos uma grande guinada na história dessa unidade, quando nós vamos receber a primeira missão militar francesa aqui no Brasil. Missão essa que nunca havia acontecido em solo pátrio. Tal missão francesa ela vai desembarcar aqui em São Paulo em 1906. Ela vai parar no ano de 1914 devido à Primeira Guerra Mundial. Todo o efetivo francês será mandado de volta para a França para lutar na Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, com seu término em 1918, a missão francesa retorna e ela vai continuar até 1924. Em 1924 teremos uma revolução que vai eclodir aqui nesse quartel no dia 5 de julho, sob o comando do então Major Miguel Costa, que era o fiscal da unidade. Findada a Revolução de 24, os revoltosos
são mandados para o exílio e alguns presos, o regimento ele tem o seu efetivo aumentado e sua capacidade bélica aumentada também. Durante a Revolução de 30, o regimento ele é mandado para o município de Itararé, na região sul do estado, para combater as tropas que vinham do sul. Após a Revolução de 30 cessado, com o cessar-fogo e a queda do presidente Washington Luiz, o regimento retorna aqui para a sua sede e se prepara para o novo país, agora sob o comando de Getúlio Vargas. Em 1932, é aí sim que nós temos a grande participação desta unidade, com a eclosão da Revolução Constitucionalista. Revolução essa que eclodiu aqui em São Paulo no dia 9 de julho de 1932. O regimento vai ter uma atuação maciça da sua tropa. Então o regimento ele veio caminhando desde o século XIX, aumentando o seu efetivo, aumentando também o número de cavalos, justamente focando em prestar o melhor serviço à sociedade paulista. A participação do regimento na Revolução de 32 foi muito importante. Então nós fazemos um desfile no Ibirapuera, no 9 de julho, e na véspera, as urnas dos heróis de 32 vêm para o Salão Nobre do Regimento, onde são veladas por essa noite. Então as famílias dos heróis vêm ao regimento, passam aí à noite acompanhando os seus heróis, e essas urnas depois são levadas no carro de bombeiro até o obelisco no Ibirapuera para que sejam depositadas no mausoléu. E o desfile vem na sequência dessa solenidade. Para o aquecimento, base a banda de clarins, à esquerda por 3, ao passo, marche!
Apresento o Regimento de Polícia Montada 9 de julho à disposição de Vossa Senhoria. Muito obrigado, um excelente desfile à tropa. Temos também no regimento uma seção chamada de Banda de Clarins. Os cavalos são todos cavalos tordidos, ou seja, cavalos brancos. Nós temos hoje por volta de 15 conjuntos e é a única banda de cavalaria que toca ao galope. O galope é a andadura mais viva, ou seja, a mais rápida dos cavalos. O clarim é o instrumento da arma de cavalaria. O clarim, ele tem um som muito agudo, ele vai chegar mais ao longe. Então, é um instrumento escolhido para que se emanem as ordens de tropa de cavalaria. Azul, branco, trazendo os correios de todos os estados da nação. Durante a Revolução de 1932, nossos curiosos cavalarianos remontam com essa representação aos idos de 1932. O 7 de setembro também é uma participação muito importante do Regimento de Cavalaria e nós também comemoramos e participamos do desfile anual do Dia da Pátria, né? Então nós temos um grupo de policiais treinados e que especializados na doma dos cavalos. Os policiais eles também desenvolvem uma atividade chamada Escola de Volteio.
em que eles fazem alguns malabarismos sobre o cavalo, como uma demonstração de destreza, de habilidade de cavalo e cavaleiro. Nós fazemos hoje algumas apresentações com todos os cavaleiros em pé em cima dos cavalos ao galope. O 10 de maio é comemorado o Dia da Cavalaria e o regimento tem como patrono Osório. E nós temos uma solenidade específica para isso, em que nós, em determinado momento, nós entramos com um cavalo baio, o cavalo desmontado, com as botas voltadas para trás, né, presas nos estribos voltadas para trás, que quer dizer que o cavaleiro faleceu, né, e que ele está, no entanto, ele está ali presente no dorso do animal. O regimento ele participa em representações equestres em 3 modalidades. O salto, que é uma competição, uma das mais conhecidas, né, em que o cavalo tem que vencer algumas barreiras num tempo determinado, é uma modalidade olímpica. O adestramento, que também é uma modalidade olímpica, onde o conjunto cavalo e cavaleiro eles devem realizar uma reprise, ou seja, uma sequência de exercícios dentro de um espaço determinado. E também o concurso completo de equitação, que é uma prova mais complexa, que envolve o salto, o adestramento e uma prova de campo, uma prova de fundo com obstáculos fixos, troncos no chão, buracos, é uma prova de muito arrojo. A parte fundamental do policiamento a cavalo é que nós tenhamos um conjunto bem treinado, tanto o cavaleiro quanto o cavalo. Então, o treinamento do cavalo ele funciona através da recompensa, nunca do castigo, né, e da dessensibilização. Então nós começamos sempre o treinamento depois de uma doma, de um treinamento sempre do fácil para o difícil. Sempre o cavalo ele vai começar por um policiamento numa parte mais tranquila, principalmente nos parques, nas praças, depois ele passa para as ruas. A evolução do seu treinamento, a gente começa a empregar esse cavalo nas diversas formas de policiamento.
chegamos ao ápice do treinamento, quando nós colocamos os cavalos no picadeiro e fazemos uma simulação de tudo aquilo que ele pode encontrar de mais agressivo dentro de uma situação real. Então a fumaça, fogo, os rojões. As bandeiras, o gás, isso tudo é apresentado gradativamente para os cavalos para que eles se acostumem e, enfim, para que nós tenhamos uma situação de conforto para todos. E ele vai terminar, quando ele estiver pronto, em condições, trabalhando nos eventos esportivos ou num controle de distúrbios civis. O regimento atua com muita frequência nos estádios de futebol, nos campos onde são realizadas as partidas dos diversos campeonatos estaduais e nacionais. Esse policiamento é um policiamento diferenciado porque ele tem muitas características distintas do policiamento rotineiro de rua. Esse policiamento ele embarca aproximadamente 4 horas antes do início do evento, né? Porque os estádios nem sempre são tão próximos. E o deslocamento ele tem que ser muito cuidadoso e de forma lenta, porque trata-se de um deslocamento de carga viva. Cada caminhão nós carregamos 10 cavalos, então esse deslocamento por dentro da cidade ele é bastante cuidadoso, né? Então nós saímos com uma antecedência muito grande para que possamos chegar com tranquilidade. Muitas vezes esse policiamento, o deslocamento, o comboio, ele vai acompanhado de uma viatura leve ou duas até, para que a gente possa transcorrer durante esse percurso aí com maior tranquilidade. Os cavalos chegando nos estádios, eles são desembarcados, o equipamento é colocado tanto no cavalo como no cavaleiro. Existem eventos que apresentam um risco maior, então o equipamento é diferenciado.
vezes foge um pouquinho do controle, pela emoção dos envolvidos, dos torcedores, né? Então a função da cavalaria é realmente buscar a manutenção desta ordem. Muito intenso, iluminação, fogos de artifício, bandeiras. Então isso tudo torna bastante complexo o treinamento do cavalo. Bom, Ana, terminamos nossa visita. Seu cavalo está te esperando. Vamos para a sua aula? Bom, a ecoterapia do Regimento de Polícia Montada, 9 de julho, começou em 1993. Hoje, nesses mais de 20 anos de existência, nós somamos mais de 1.000 pessoas com deficiência atendidas e perto de 400 voluntários que foram capacitados pela nossa equipe. O regimento atende as pessoas com deficiência, oferecendo tratamento gratuito, e contribui também com o voluntariado ou retribui o voluntariado, oferecendo uma capacitação, aulas teóricas e práticas gratuitas. A ecoterapia é um método que hoje a gente observa bastante como um método para contribuir para a reabilitação de pessoas com paralisia cerebral, crianças com transtorno do espectro autista. É também bem comum a ecoterapia, o método, ser empregado, por exemplo, para adultos com AVC, pacientes com lesão medular. É um método que vem sofrendo bastante crescimento em todo o mundo, não só no Brasil. O volteio, na verdade, é uma modalidade esportiva, e essa escola, que a gente chama de volteio com fins educacionais, é uma escola que surgiu na Alemanha, em 1970, 80. Então, o regimento, acompanhando as estratégias, as abordagens que acontecem em todo o mundo, resolveu propor essa contribuição para a sociedade, principalmente para as crianças e adolescentes. O volteio com fins educacionais, ele contribui, por exemplo, para o desenvolvimento das habilidades sociais acadêmicas, quais sejam cooperar com um companheiro de classe, aprendizagem, autoestima, relacionamento com os companheiros, relacionamento com os professores. É um projeto que recebe crianças de 10 a 12 anos, traz responsabilidade, isso traz uma sensação de pertencimento, são atributos extremamente importantes para a educação.